por aqui com o nosso Cidade Alerta dessa sexta-feira. Agora, na sequência, você confere o debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. A todos, muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de semana e aguardo você segunda-feira, às 6 da tarde, aqui no Cidade Alerta. Fique agora com o debate. Boa noite. A RIC TV Record dá início a partir de agora o debate com os candidatos que disputam o segundo turno para o governo do estado. Estão em nosso estúdio para debater o futuro de Santa Catarina, em ordem alfabética, os candidatos Comandante Moisés, do PSL, e Gelson Merizio, do PSD. O debate está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record SC, pelos portais ndonline.com.br e ricmais.com.br/SC. Além da cobertura minuto a minuto no Twitter e fotos dos bastidores no Instagram. Olha, participe também com o seu comentário, que é importante nas nossas redes sociais, sempre na hashtag #MeuVotoDecide. O debate conta com os recursos de autodescrição. Se seu controle remoto tiver a tecla AD, você pode acioná-la e ouvir o nosso programa. Pois bem, o debate está estruturado em 4 blocos e nós vamos apresentar agora as regras do programa previamente aprovadas pelos assessores dos candidatos. No primeiro bloco, a produção vai sortear 6 temas para serem debatidos. Cada candidato faz 3 perguntas ao adversário. São 40 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 40 segundos para a tréplica. Um sorteio vai determinar o candidato que começa a perguntar. No segundo bloco, cada candidato faz 2 perguntas ao adversário. O tema é livre e os tempos das intervenções são os mesmos do primeiro bloco. No terceiro, os candidatos responderão a 3 perguntas à produção no tempo de 2 minutos. Sempre será a mesma pergunta para ambos. No quarto e último bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Olha, um detalhe que é bom deixar bem claro aqui. Os candidatos poderão solicitar direito de resposta, isso em caso de ofensa pessoal. O pedido deverá ser feito pelo candidato ou mediador, ou seja, para mim, e vai ser analisado pelo consultor jurídico da RIC TV Record. Eu informarei aqui no ar se o pedido foi ou não concedido. Se for acatado, o candidato que solicitou vai ter 1 minuto para suas considerações. E eu já estou aqui com o pote com o nome dos candidatos. Eu vou sortear agora quem dará início a essa rodada de perguntas e respostas. O sorteado é o Comandante Moisés. Ele começa, então, a rodada de perguntas. Eu vou substituir esse pote pelo pote de assuntos e de temas que serão abordados nesse primeiro bloco. E o primeiro tema a ser abordado: saúde. Candidato Moisés, o senhor tem 40 segundos para formular a pergunta ao seu oponente. Bem, candidato, o seu partido no governo não investiu em 2017 o mínimo constitucional na pasta da saúde. Então, tanto que isso acabou gerando uma dívida que era de R$1 bilhão no ano passado, agora está atualizada, segundo o Tribunal de Contas, em 792 milhões. E nós conhecemos as necessidades da saúde em Santa Catarina e vimos, inclusive, filas, né, para cirurgias eletivas, quase 500 mil de pessoas esperando solucionar os seus problemas na área da saúde. Quais são os seus projetos para a saúde em Santa Catarina? A primeira coisa para solucionar os problemas de Santa Catarina é falar a verdade. O preceito constitucional foi cumprido pelo governo, tanto que teve as contas aprovadas. Agora, nós temos que falar do futuro. E falar do futuro é compreender que saúde não é discurso fácil. Saúde é um problema sério que tem que ser tratado com seriedade por quem pensa em administrar o Estado. Nós temos um sistema hospitalar que precisa ser arrumado. Nós temos um processo onde uma fila de cirurgias eletivas ainda precisa ser resolvido. Nós precisamos de mais recurso para a saúde. Até porque nós temos um bom problema.
A população catarinense está ficando mais longeva, está vivendo mais também porque tem bons serviços em Santa Catarina. Fazer com que nós tenhamos mais recursos foi o que eu fiz quando aprovei uma emenda constitucional, passando de 12% para 15% o limite mínimo investido com saúde. Isso vai permitir, nos próximos 10 anos, 8 bilhões a mais de reais da saúde, que tem que ser associada a uma boa gestão, com profissionais competentes, com uma equipe enxuta e preparada. Não se faz saúde com discurso, se faz saúde integrando plenamente os municípios com o Estado, porque é lá na cidade que mora o cidadão, tendo uma rede de tecnologia que permite uma fila única, sem ninguém estar passando na frente de ninguém, um sistema hospitalar que tem um espelho como parâmetro e que o Estado premie a eficiência. Eu quero ser um governador para resolver os problemas de Santa Catarina, enfrentá-los com coragem, com firmeza, mas acima de tudo, falando a verdade e não fazendo discurso fácil, olhando para trás. Eu quero olhar para frente e atender o catarinense que está aí na sua casa agora, esperando por um tratamento, por uma fila e que precisa de uma resposta do próximo governador. É com competência e preparo que eu as quero fazê-las. Bom, eleitora, na verdade a gente pretende renovar a forma da gestão pública e fazer com que os técnicos do Estado de Santa Catarina, as pessoas que conhecem profundamente, os servidores de carreira conhecem profundamente as demandas do setor, estejam ali então resolvendo, colocando à disposição do cidadão uma gestão competente. Porque nós entendemos que essa dificuldade financeira que resta ao Estado hoje na saúde também tem a ver com governabilidade, com gestão adequada, com a revisão de todos os processos que acontecem em Santa Catarina. E a ideia é despolitizar o sistema catarinense em todas as secretarias regionais, fazendo com que os técnicos atuem nas pastas de modo a economizar. O Estado tem gastado muito e gastado mal. A ideia é gastar menos e gastar bem. No que diz respeito aos dados, os dados são do Tribunal de Contas do Estado, viu, deputado? Inclusive, o seu candidato a vice-governador, na sua chapa hoje, foi secretário da Saúde e, naturalmente, essa questão de aprovação de contas ou não é uma questão muito relativa. Há relatório do Tribunal de Contas informando que o Estado investiu menos do que o mínimo constitucional necessário. O cidadão catarinense que estiver em casa agora, ele tem que prestar atenção. A partir do dia 1º de janeiro, quem vai cuidar do governo tem que ser alguém que tenha experiência, que tenha serviço prestado, que não seja uma invenção e tampouco uma aventura. O Rio Grande do Sul aventurou-se no passado. Hoje está lá com os hospitais fechados, as viaturas não saindo do posto policial porque não tem gasolina e um estado quebrado. Experiência, preparo são fundamentais para não fazer discurso bonito, discurso fácil e depois não ter competência para montar equipe, conhecer o estado, conhecer Santa Catarina. Eu me preparei para ser governador e quero prestar um bom serviço a você catarinense a partir de janeiro com o seu voto e com a sua ajuda. E agora o candidato Gelson Berizo pergunta ao comandante Moisés. Eu vou sortear o tema seguinte para a formulação da pergunta. O tema é infraestrutura. O senhor tem 40 segundos, deputado, para formular a pergunta. Nós temos muitas demandas de infraestrutura, especialmente rodoviárias. Nós temos, do outro lado, um orçamento extremamente enxuto e exíguo para executarmos estas políticas. Para que não seja apenas um discurso, para que se diga como fazer, quando fazer, de que forma fazer, qual é a sua proposta efetiva para fazermos manutenção de rodovias, para fazermos implementação de novas rodovias e para darmos respostas aos catarinenses que sejam cumpridas a partir do dia 1º. Não apenas no discurso, falar o que é possível ser feito agora e cumprir lá na frente. Qual é a proposta concreta, como, quando e de que forma fazer? A nossa proposta é, de fato, fazer algo por Santa Catarina. Nós entendemos que o eleitor ele tem escolhido, eu estou no segundo turno hoje, por conta de um desejo de renovação do eleitor catarinense. E nós, nesse primeiro momento de campanha, no primeiro turno, nós tivemos que correr Santa Catarina com veículos e percebemos, não só percebemos em loco a dificuldade da infraestrutura rodoviária, como o próprio candidato colocou, mas também recebemos de todas as associações, de segmentos da sociedade organizada, como principal demanda a questão da infraestrutura rodoviária. É claro que na infraestrutura nós temos outros tópicos a abordar também, como portos, aeroportos, ferrovias, mas de fato o ponto mais sensível é a infraestrutura rodoviária. O comandante Moisés foi um dos primeiros candidatos, talvez o primeiro candidato a anunciar que
que iria fechar as secretarias regionais. No orçamento do Estado, o Estado hoje investe pouco mais de 30 milhões para manter as rodovias e o próprio Estado entende que deveria triplicar esse valor de investimento, perto de 90 milhões. Há um outro dado que diz que com 200 milhões de reais nós faríamos a manutenção de todas as rodovias de forma adequada, ou seja, como fazer? Enxugando a máquina pública, não tendo grandes blocos partidários para acomodar a máquina pública, tendo a possibilidade real de dispensar essa estrutura pesada de Estado, vai sobrar recurso para a gente investir na infraestrutura para os catarinenses. Eu, como bombeiro militar, tenho visto uma verdadeira carnificina pela falta de manutenção preventiva, inclusive, das rodovias catarinenses. Nós vamos capitalizar o BRDE com 1 bilhão de ativos. Estes 1 bilhão vão alavancar mais 11 bilhões, que serão utilizados para, junto com os municípios, nós fazermos um grande programa de asfaltamento, de recuperação e de implementação de rodovias no estado catarinense. Fazer muito com recurso exíguo é uma obrigação de quem governa. Tem que se fazer com competência, com equipe enxuta e profissional. Por isso mesmo, estou anunciando já no primeiro turno todos os secretários que vão fazer parte do governo, de forma a podermos saber claramente qual é o time. Porque não se elege apenas um governador, se elege uma equipe. Aliás, o próprio Bolsonaro já está indicando ministros da sua equipe, mostrando claramente o que quer fazer, como fazer e quando fazer. Esse discurso simples, fácil, simplista, ele não serve para o catarinense. Nós temos problemas reais a serem enfrentados, como a série Dona Francisca, que precisa ser recuperada, como os acessos aqui em Florianópolis, como a duplicação da Via Expressa, fatos concretos que precisam de respostas rápidas e eficientes, e não de discurso fácil. Bem, na verdade, o discurso da população já está cheia de um discurso que é repetitivo ano a ano e efetivamente não entrega ao cidadão a possibilidade de recuperação. Nós temos um dado real que é resultado, na verdade, do tratamento da coisa pública pelos senhores, de que 73%, 74% da nossa malha rodoviária encontra-se em estado ruim ou péssimo. Esse dado vem no plano Santa Catarina para 2030, alguns questionam, mas em média, acima de 60% das rodovias estão em péssimas condições. No nosso governo, se assim o eleitor entender, que nós vamos investir de fato e fazer, não só prometer, não só colocar em planos, mas efetivamente enxugar a máquina pública e manter as rodovias catarinenses em dia. Pois bem, vamos continuar na rodada de perguntas. Agora é a vez do comandante Moisés perguntar ao candidato Gelson Melísio. Eu vou sortear o tema que vai ser abordado nessa rodada e o tema é tecnologia. Candidato, repetindo, o senhor tem 40 segundos para formular a pergunta. Candidato, a gente sabe que Santa Catarina é um polo de inovação e tecnologia, tanto para o próprio Estado quanto para o Brasil, é referência nacional. E no dia a dia a gente percebe que não só em Florianópolis, mas em outras regiões do estado já temos novas empresas trabalhando nessa atividade, representa um percentual do PIB considerável e é o investimento para o futuro das empresas e modernizando naturalmente, inclusive a gestão pública através do desenvolvimento da tecnologia. Quais são os seus projetos para esse setor? É bom ver o candidato falando bem de Santa Catarina. Porque ultimamente, nos debates que nós temos participado, é só problema, é só incompetência, é só descaso. Na verdade, nós temos aqui o melhor estado do Brasil em quase todos os indicadores. Enfrentamos a maior crise econômica do país sem aumentar impostos e gerando competitividade. O setor de tecnologia de Santa Catarina é pioneiro no mundo. Nós temos polos como o de Blumenau, por exemplo, que já formou mais de 4 mil jovens no programa Entra 21. Isso é um programa como esse, que preparam o jovem no ensino médio, no ensino técnico, para tecnologia aplicada, que nós vamos fazer uma proliferação desses polos, não apenas em Blumenau, em Florianópolis, mas também levando para Criciúma, levando para Chapecó e para o Planalto Norte. Termos um processo onde o Estado seja parceiro, onde se construa escolas técnicas vocacionadas, onde o ensino médio seja vocacionado para o setor de tecnologia, formando e dando uma esperança ao jovem de que ele vai poder ter uma nova atividade perto da sua casa, não precisando vir para o litoral, não precisando ir para Curitiba ou para São Paulo. Essa tem que ser a vocação. Santa Catarina é pioneiro em tantas tecnologias. Também tem que ser na democratização desta oportunidade, tirando de 3 ou 4 polos que nós temos e levando para toda Santa Catarina. Nós vamos fazer um programa ostensivo junto com os centros de inovação, agregando a universidade para que nós possamos, com os cursos técnicos e a universidade, darmos ao jovem oportunidade de sonhar. E sonhar é tecnologia, é inovação e é Santa Catarina. Santa Catarina, de fato, é referência em tecnologia e inovação,
como os empresários chamam da indústria 4.0, que vem realmente avançando a cada dia. Nós temos, por exemplo, comparativos salariais no que diz respeito às ciências sociais. Hoje um advogado, por exemplo, no mercado, muitas vezes é contratado com um salário próximo de R$2, R$3.000, enquanto que quem inova, quem tem capacidade, por exemplo, em TI, em tecnologia, o mercado chama para R$10.000, R$8.000 salariais. Então a gente entende que a demanda de mercado está clamando por esse profissional e nós temos que qualificar também o nosso jovem, que muitas vezes é razão até de abandono do ensino médio, por exemplo, a falta de tecnologia aplicada à educação. Então nós vamos potencializar tanto as empresas catarinenses, os projetos que aí estão, a gente dará continuidade e ampliação aos mesmos, mas também traremos a tecnologia e a inovação para o próprio Estado, para que o Estado consiga fazer a gestão das suas informações da melhor forma possível e economizar, inclusive, para o poder público. O Estado tem que ser precursor também no uso da tecnologia. Olha, Israel transformou o seu maior problema, que era a segurança pública, em 40% do seu PIB, criando uma indústria da tecnologia para tratar de segurança pública. Nós vamos fazer isso também aqui em Santa Catarina. Utilizar toda a nossa massa crítica, a nossa massa de inteligência, as empresas que nós já temos, para buscarmos no mundo experiências que possam ser desenvolvidas e aperfeiçoadas aqui. Para que nós tenhamos também na segurança pública, com tecnologia de Santa Catarina, uma resposta cada vez mais efetiva ao catarinense. Segurança pública tem na tecnologia o grande passo a ser dado. E a nossa indústria de tecnologia também servirá para isso, para fazermos daqui um case de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo. Dando continuidade à rodada de perguntas e respostas, agora é a vez do candidato Gelson Merizo perguntar ao comandante Moisés. Eu vou sortear aqui o assunto e o assunto é turismo. 40 segundos, candidato. Olha, nós temos destinos turísticos no mundo que têm menos infraestrutura do que o nosso estado e tem 5 vezes mais turistas. Nós temos aqui belezas naturais, nós temos aqui um receptivo qualificado, nós temos hoje 13% do PIB catarinense que é representado pelo turismo. De que forma, de que maneira se pode acelerar este crescimento e qualificar a recepção e também a condição do turista que chega em Santa Catarina? Bem, nós entendemos que o turismo ele é fruto da experiência também. Entendemos que, de fato, basicamente hoje se explora intensamente o turismo de orla, praia e sol, e o Estado deve ser o gestor também, parceiro dessa atividade, para trazer, interligar o turismo catarinense. O turismo rural, o turismo de eventos, inclusive a cultura, a própria cultura ligada ao turismo. Portanto, nós temos um programa que chama-se Santa Catarina para os catarinenses, é um programa para incentivar o turismo, inclusive na questão da sazonalidade do turismo, para que ele não fique centralizado só no verão e que a gente possa oferecer aos catarinenses, em parceria com a iniciativa privada, a possibilidade de conhecer o seu próprio estado. Muitas vezes o catarinense não conhece seu estado. Nessa área também nós entendemos que a maior parte das empresas que atuam no turismo, cerca de 95%, são micro e pequenos empreendedores, e essas pessoas precisam ser assistidas nas suas necessidades, inclusive com justiça tributária adequada, com facilidade a crédito para poder empreender, e no nosso plano de governo nós estaremos estendendo crédito àqueles que querem empreender em turismo. Também orientando, e até mesmo fiscalizando as atividades que entregam, por exemplo, a área de alimentos, as experiências do turista para que ele retorne a Santa Catarina tem que ser exitosas, tem que ser boas. Então, os próprios serviços organizados em Santa Catarina têm que ser entregues ao cidadão, aqueles que vêm nos visitar, de uma maneira muito adequada para que ele possa voltar a Santa Catarina, voltar a utilizar novamente os nossos serviços e fazer essa indústria gerar riqueza, bens e serviços, emprego para Santa Catarina. É com o senhor agora a réplica, candidato. Olha, o destino turístico mais procurado é aquele mais seguro. Por isso mesmo, fazer da segurança pública a grande prioridade de Santa Catarina é o maior investimento em infraestrutura turística. Para isso, nós vamos trazer 5.000 policiais da reserva, nós vamos fazer um processo de investimento de R$2 bilhões em tecnologia, de fechamento das fronteiras, para nós termos controle do fluxo de pessoas que transitam pelo Estado e, acima de tudo, vamos dar a Santa Catarina um status de Estado mais seguro do Brasil, permitindo que aquele turista lá do exterior, que vai querer vir para o Brasil, vai buscar nas referências, nos indicadores e vai perceber que aqui é um lugar que tem beleza natural, que tem um atrativo e um receptivo extremamente qualificado, porque o mercado se regula. O empreendedor faz a sua gestão, desde que o Estado seja um parceiro oferecendo a infraestrutura necessária. E a infraestrutura começa com segurança pública, prioridade absoluta para Santa Catarina e para nós a partir de janeiro. Para tratarmos o turismo
com prioridade. Eu acredito que não pode ser tratado como foi tratado nos últimos anos. Nós tivemos, por exemplo, nos últimos 8 anos, 9 secretários de turismo, uma rotatividade incrível. A gente pretende, então, despolitizar o setor público, a iniciativa pública, né, as secretarias setoriais, elas não podem estar mais na mão exclusivamente dos políticos, como local para políticos que estão sem mandato, por exemplo. Penso também que os deputados devem ser deputados, não devem vir para o poder público para assumir secretarias. Tem uma série de mudanças que a gente quer colocar como renovação e entrega ao catarinense para fazer diferente, para fazer uma política nova, uma gestão nova para o catarinense. Vamos então à terceira rodada e à última rodada de perguntas neste primeiro bloco do debate entre os candidatos ao segundo turno para o governo do Estado. A pergunta agora é do comandante Moisés. E o tema, comandante Moisés, é sistema penitenciário. Candidato, nós sabemos que hoje o sistema prisional, ele tem uma série de dificuldades. Algumas unidades são interditadas pelo Poder Judiciário, inclusive exatamente por falta de condições de acomodação adequadas de quem está cumprindo pena, falta de vagas efetivamente, e também o sistema é um sistema estruturado de uma forma que muitas vezes não oferece sequer segurança a quem trabalha no sistema prisional. Quais são os seus projetos para essa atividade que é tão importante, inclusive, para a própria segurança pública de Santa Catarina? O candidato conhece bem da área, uma vez que foi função gratificada do governo do PMDB trabalhando na área da justiça e cidadania. Agora, nós temos que no sistema prisional pararmos de transferir responsabilidades. O Estado como um todo tem um problema para gerir, que é um excesso de detentos para pouca estrutura. Para isso, há que se fazer a 6 mãos, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o governo, a definição, primeiro, da capacidade de construção de novas vagas nos próximos 4 anos. Depois, das vagas remanescentes, qual é a melhor gestão que pode ser feita? Com o controle do fluxo de informação, com o gerenciamento por parte dos presídios sendo retomados pelo Estado. Até porque hoje o escritório do crime organizado e das facções é o sistema penitenciário. Retomar esse controle há que se fazer com muita tecnologia, com muita inteligência e com muita coesão entre os órgãos do Estado. O Ministério Público, o Juiz de Execução Penal, o governo e as prefeituras, porque o prefeito também é responsável para dar nas áreas conurbadas uma resposta social. Estar todos integrados no mesmo ambiente, construindo uma solução, sem transferir responsabilidade, sem encontrar culpados, é o primeiro passo a ser dado. E depois exigirmos do governo federal um tratamento compatível com o 6º maior arrecadador de impostos do Brasil e que recebe 22, é o 22º de retorno do investimento. Essas são as 2 ferramentas necessárias para melhorarmos o sistema carcerário. Candidato, se refere à minha passagem pelo sistema prisional, pelo sistema de justiça e cidadania, como se fosse um pecado ter trabalhado ali, com a função gratificada. Estivemos ali por praticamente 1 ano e conhecemos todo o sistema de Santa Catarina, fizemos várias vistorias junto com outro colega do Corpo de Bombeiros, a pedido de um colega nosso, inclusive, da Polícia Militar, que atuou nessa secretaria. E conseguimos, inclusive, melhorar consideravelmente, com o apoio dos próprios diretores da Secretaria, o sistema de segurança contra incêndio no sistema prisional catarinense, dispondo pelo menos de extintores, estabelecendo rotas de refúgio para os internos, enfim. E nós vamos investir nessa área, inclusive em parceria com os prefeitos. Hoje é uma grande demanda por novas unidades e é uma rejeição dos prefeitos. Vários prefeitos têm declarado o seu apoio ao comandante Moisés, independentemente de partidos, e nós temos a ciência de que nós poderemos avançar, inclusive, porque o Estado não tem devolvido a essas comunidades o que promete quando instala o sistema prisional na sua área. Não é feio participar do governo. Feio é criticar um governo do qual fez parte. Isso que é feio. Ter participado, dado sua contribuição, por ser um servidor público, não fez mais do que a obrigação. Agora, deve reconhecer os feitos que foram feitos também de bom pelo governo. Ou só for na área que você participou, que ali foi feito tudo certo. Não pode ser assim. Tem que ser feito na plenitude. Ter a responsabilidade de fazer e também de reconhecer quando as ações são feitas. E o sistema prisional, ele precisa de seriedade, ele precisa de respostas claras, sem enrolação. E nós as faremos a partir de janeiro, sem transferir responsabilidade, ouvindo os poderes e fazendo as obras necessárias para retomarmos o controle do sistema prisional. Encerrando essa rodada de perguntas e respostas, agora é a vez do candidato Gelson Merizio.
perguntar ao comandante Moisés. E o tema, continuamos na mesma linha, o tema é segurança. Eu tenho defendido claramente a necessidade de aumentarmos o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas tem que ser de forma prática, não basta dizer que precisamos aumentar o efetivo. A nossa academia consegue formar 1.000 policiais por ano. Nós precisamos, no mínimo, mais 5.000 policiais que venham a formar um efetivo de, no mínimo, 15.000 policiais. De forma prática, como é que se pode aumentar o efetivo, se não trazendo, como eu pretendo fazer, os policiais da reserva num período curto? Porque, senão, contrata 1.000, aposenta 800, você aumenta apenas 200 o efetivo. Qual é a mágica que você pretende implementar que seja praticável? Não se trata de uma mágica, não é, candidato? É que as soluções que o senhor propõe são soluções a curto prazo. Primeiro, porque não tem no efetivo de espera, hoje a gente tem essa informação dentro dessas instituições, gente com perfil adequado, inclusive, não só físico, psicológico, mas no volume de pessoas, no número de pessoas que o senhor pretende fazer, para trazê-los. Segundo, que já existe um programa muito semelhante ao que o senhor pretende fazer, que é o CETISP, que traz tanto da Polícia Civil, quanto do Corpo de Bombeiros, quanto da Polícia Militar, gente da reserva, para apoiar a atividade meio e liberando então o policial para a atividade fim. Esse programa já existe, inclusive nós não temos assim, nesse volume de pessoal, gente para chegar aos 5.000 homens. Segundo, que a sua proposta na segurança pública também, nesse quesito, é uma proposta que vai resolver temporariamente, mas que o problema vai ser colocado logo avante, porque essas pessoas naturalmente elas vão ter que se afastar do serviço, porque uma vez que já passaram mais de 30 anos no serviço ativo, e logo a nossa proposta é de recomposição de efetivos. A Polícia Militar teria, quando eu entrei em 1987, tinha 13.000 homens, hoje tem 10.000 homens. Nós pretendemos trazer, através de concurso público, sim, mas de uma forma programática, porque o estrago que foi feito ao longo desses anos, sem recomposição de efetivos, sem a boa técnica, sem considerar inclusive aqueles que se aposentam, foi exatamente a falta de um conteúdo programático de governo. Nós vamos fazer concurso público e pretendemos, pelo menos, ao final do nosso mandato, ter pelo menos 3.000 homens, por exemplo, na Polícia Militar, efetivamente, e não 5.000 homens que vão logo à frente deixar de atuar na segurança pública e já vem numa condição um pouco mais deficitária. Olha, infelizmente o candidato enrola, mas não responde. Fato concreto, ele sabe disso, porque é oriundo e também é um reservista do Corpo de Bombeiros. Ele sabe que a Academia de Formação de Policiais Militares e de Bombeiros tem uma capacidade limitada. Forma no máximo 1.000 policiais por ano. Essa é a conta. Se nós contratarmos, nós vamos contratar todos os anos 1.000 policiais, nós teremos sempre 700, 800 que se aposentam porque deu tempo, vão para casa, têm o seu direito. Só com essa fórmula ortodoxa que nós temos até agora, o último governo, nos últimos 5 anos, contratou 5.700 policiais. Se aposentaram 5.300. O efetivo aumentou 400 só. O que nós precisamos, chamando-os da reserva, é por um período de transição, fazer uma recomposição rápida. E nós temos, sim, 5.631 policiais na reserva, que têm capacidade física como a sua, por exemplo, para poderem retornar ao trabalho, ser convocados e esperar uma remuneração compatível. Eles estão na reserva exatamente pelo próprio nome, reserva para poderem ser reconvocados. E será voluntário, com uma boa remuneração atrativa que eles vão fazer voltar ao trabalho. Bom, a gente, sabendo fazer conta, a gente vai ver que é possível, sim, fazer um conteúdo programático de recomposição de efetivos, desde aqueles, inclusive, criar incentivos para trazer esse mesmo pessoal que o senhor fala para a atividade meio. Nós entendemos que esse pessoal que já trabalhou deve retornar à atividade meio. O policial que vai para o front, que vai para o combate com a criminalidade, deve ser um policial que vai ficar à disposição do cidadão catarinense por pelo menos 30 anos. É uma solução definitiva ao primeiro passo em que a gente atrai para o poder público gente nova, gente em condições de prestar um serviço, até porque a segurança pública tem que ser tratada com muita responsabilidade. E esse é um conteúdo programático, eu torno a dizer. O resultado que nós temos hoje é resultado da velha política, da ação dos políticos, que muitas vezes não têm a boa técnica, não fazem uma avaliação de caso para aplicar a sua inteligência ao serviço público. Vamos a um rápido intervalo e na volta os candidatos vão fazer perguntas entre si de temas livres. A gente volta já. Eleições 2018, o voto na RIC TV Record. Obrigado por nos acompanhar. Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições ao governo do estado de Santa Catarina. O nosso programa, para relembrar, está sendo transmitido simultaneamente no Facebook da RIC TV Record
e nos portais ndonline.com.br e riquemais.com.br. Tem também cobertura minuto a minuto no Twitter e fotos dos bastidores no Instagram. Participe, deixe seu comentário, é importante nas nossas redes sociais, sempre com a hashtag #MeuVotoDecide. Agora os candidatos fazem perguntas entre si com um tema livre. E seguindo a ordem do sorteio, feito no início do programa, quem faz a primeira pergunta dessa rodada é o comandante Moisés. Candidato, o senhor tem 40 segundos para formular a pergunta. Eu vou perguntar ao candidato a respeito de educação. Nós sabemos que a educação é um dos temas muito caros para o catarinense. A minha esposa foi educadora por 26 anos em sala de aula. Conversamos muito a respeito da educação em Santa Catarina e não temos evoluído muito no que diz respeito à educação pública do estado de Santa Catarina. O nosso estado foi o 9º colocado no IDEB. Nós temos uma evasão e abandono escolar. Temos 64 mil crianças, jovens e crianças fora da educação, fora da escola hoje. E eu pergunto ao candidato quais são os projetos para melhorar a educação dos catarinenses, tanto na infraestrutura quanto na questão da qualidade do ensino catarinense. Olha, a educação ela dá uma resposta boa em todas as áreas, até para a questão das candidaturas. Por exemplo, para mim ser candidato e estar aqui hoje, eu fiz mais de 21 sabatinas regionais, ouvi mais de 300 jornalistas, debati profundamente com a sociedade para conhecer Santa Catarina e os seus problemas. Na educação, conversamos com todos os especialistas. Fui lá em Pernambuco conversar com uma referência da saúde no IDEB. Fui no exterior, em Singapura, conhecer experiências que possam ser copiadas ou implementadas em Santa Catarina. Fui ouvir especialistas. A educação precisa de duas coisas básicas. A primeira é pagar melhor o professor. E todo o esforço tem que ser desse sentido, como será a partir de janeiro. Agora, educação não se faz com improviso. Não se faz com um processo criado em cima da hora. Não se faz pegando um processo que tem que ser construído com o debate com a sociedade e vir trazendo como uma proposta pronta. Nós vamos formar uma equipe enxuta, formada por especialistas, ouvindo os professores, como nós já ouvimos, e fazendo da educação de Santa Catarina também uma referência. Nós já temos bons indicadores, mas podemos melhorar, podemos ser as 3 primeiras posições do Brasil em todas as áreas. Nós somos em algumas, podemos ser em todas. Para isso, valorização do professor, estrutura em sala de aula e ensino médio com qualidade, que é a obrigação do Estado, sempre gerido por uma equipe técnica e qualificada. Importante que o senhor disse que vai ouvir os professores. O senhor disse que tem a receita pronta para todas as coisas, que a gente não tem plano de governo, mas ouvir os professores é extremamente importante. Inclusive, investir o mínimo constitucional em educação, que é o que não foi investido nos últimos anos. São mais de 6 bilhões de reais desde 2001 que deixaram de ser aplicados. E isso são relatórios que nós temos, inclusive, do próprio Tribunal de Contas. Assim como na saúde, a educação também não contemplou o mínimo constitucional que deveria ter sido investido pelo Estado. A valorização do professor, de fato, é uma realidade, precisa, o professor hoje tem uma carreira achatada na questão salarial, na questão da sua valorização profissional, também precisa ser atendido e assistido, mas também a infraestrutura. O senhor citou Pernambuco, por exemplo, que tem 47% do ensino integral, né, em tempo integral, enquanto que Santa Catarina tem 7%. É um estado que realmente pode nos ensinar algumas coisas, porque provavelmente fez uma gestão técnica, uma gestão competente ao longo dos últimos anos. É o que a gente pretende renovar em Santa Catarina, apresentar ao cidadão catarinense uma proposta de renovação e de mudança, inclusive ouvindo muito bem as pessoas. Olha, candidato, o discurso fácil, ele contrasta com a falta de experiência, com a falta de preparo. O seu plano de governo, que é apresentado, tem 5 linhas para a educação. A educação não pode ser um improviso, não pode ser feito de última hora para dizer que tem um plano de governo. O nosso foi construído ouvindo os professores, dialogando. E não venha me dizer que são propostas genéricas. Isso não existe. Você não faz proposta genérica para a educação. Você tem que fazer uma proposta contundente e consistente, que possa ser uma linha dorsal, para que o professor que está nos assistindo possa saber qual é a linha a ser seguida. Quem for ler o meu plano de governo vai saber qual é. Quem for ler o seu vai ter 5 linhas para imaginar como poderia ser. Agora o candidato Gelson Merizo pergunta ao comandante Moisés. A Santa Catarina tem uma agenda pesada para janeiro do ano que vem. Nós temos uma questão fiscal que tem que ser tratada e nós temos uma questão tributária que também é difícil de ser administrada. No entanto, nós temos na folha de pagamento o nosso maior problema,
E eu quero pedir ao candidato, primeiro, se ele tem conhecimento de quantos servidores nós temos ativos e inativos e qual é a política salarial e a política de contratação e substituição que vai ter desses profissionais que estão se aposentando e que precisam de resposta para dar à sociedade catarinense. Olha, candidato, eu não tenho o número total em mente aqui de servidores do Estado. Tenho por setores, né? Por exemplo, eu sei que nós temos aí, como eu citei, 10 mil policiais. A área da educação, nós temos profissionais, inclusive, cerca de 20 mil que são ACTs, 10 mil. Então, nós temos uma inversão aí de contratação, que nós vamos investir em trazer essas pessoas para o poder público, para que elas tenham mais vínculo com os alunos. Nós temos 3 mil policiais civis, por exemplo, na área da segurança. O ideal seria 6 mil, pouco mais de 3 mil, né? Então, nós temos discussões por setores. Eu não vou lhe dar o dado do total de servidores, que eu acho que isso é um dado que não vai me ajudar muito. E a questão que eu tenho dito no enxugamento da máquina pública, para poder valorizar o professor, para poder valorizar o policial, para poder valorizar o educador e o agente de saúde, seja ele médico, enfim, do ensino médio, um técnico, por exemplo, é gastar bem. O Estado gasta muito e gasta mal. Nós vamos revisar todos os contratos nessa área, como o senhor fala, como poder pagar, né? O problema da déficit fiscal, da questão da folha de pagamento, como ter instrumentos do Estado para bancar essa folha de pagamento. Na verdade, o que a gente vê, percebe na velha política é as velhas práticas. É gastar mal com contratos que muitas vezes não são muito transparentes, a gente não entende por que os valores que o Estado contrata são superiores, em tese, aos valores de mercado. Tudo isso nós vamos revisar para dar condição de que o servidor público seja efetivamente valorizado. Olha, o Estado tem 54 mil servidores na ativa, tem 55 mil inativos e tem 31 mil ACTs. Eu quero assumir um compromisso com esses servidores. Se eu for governador, nós não teremos salário atrasado. Agora, quero dizer também, se as experiências que foram levadas ao governo não forem preparadas, qualificadas, nós vamos sim correr risco de ter folha de pagamento atrasada. Eu renunciaria ao mandato no primeiro dia se tivesse um dia de folha de pagamento atrasada. Agora, prestem atenção, porque não é com improviso, não é com invenções que nós vamos tratar de uma máquina pública tão complexa, tão difícil de ser gerida. Preparo, qualificação, equipe, ter construído um caminho com muita serenidade, como fez o Bolsonaro. Bolsonaro tem 7 mandatos de deputado federal, conhece a máquina pública e pode dizer o que precisa mexer, o que precisa ser feito. Como eu aqui. Eu conheço profundamente a máquina pública, sei o que precisa ser feito e comigo garanto que nós não teremos salários atrasados. O candidato teve muitas oportunidades, inclusive, de diminuir o tamanho da máquina pública para eventualmente não termos esse risco, né, de termos salários atrasados, e deixou passar. Enquanto parlamentar, nós tivemos projetos, emendas à Constituição, diversos projetos, inclusive para extinguir as secretarias, para diminuir o número das secretarias regionais, por exemplo. E mais diversas vezes que esses projetos aportaram na Assembleia Legislativa, não se sabe por quê, o candidato recuou e não votou favoravelmente, por exemplo, a diminuição do número de secretarias, a extinção. Então nós temos que, na verdade, apresentar ao eleitor essa possibilidade de mudança sem compromisso com pessoas, com blocos partidários, para efetivamente promover as mudanças que Santa Catarina quer e precisa. Agora o candidato comandante Moisés volta a perguntar ao candidato Gelson Merizio. Candidato, nós sabemos que na Assembleia Legislativa tem uma espécie de, até então, tinha uma espécie de saúde VIP para os deputados estaduais, e Santa Catarina acompanhou o que aconteceu nos últimos anos, vendo aí despesas públicas muito altas com tratamento de saúde, de parlamentares. E eu pergunto ao senhor, o senhor se preocupa tanto com a folha de pagamento dos servidores, se preocupa tanto com os gastos públicos, com a possibilidade talvez de não pagar salários, por que o deputado não se empenhou em mudar essa realidade, em fazer com que todos tivessem o mesmo plano de saúde como servidor público catarinense, também para o legislador? Olha, o plano de saúde que a Assembleia tinha, porque foi extinto, é igual ao da Câmara Federal, que continua em vigor, lá onde o candidato Bolsonaro é deputado federal. E também deve estar brigando por isso. Privilégio tem que ser combatido permanentemente. Tanto é que quando se cedeu esse valor em função de uma questão pontual do ex-presidente que acabou falecendo, os deputados acabaram com o tratamento que tinham sendo pago pela Assembleia. Eu, como parlamentar, nunca utilizei nenhum real
para tratamento de saúde. E a rúbrica que era utilizada antes desse caso pontual era extremamente pequena. Por isso nunca chamou atenção e não foi alterado. Então logo houve, chamou atenção e foi alterado pontualmente. A Câmara Federal continua lá do mesmo jeito. Combater privilégios foi o que eu fiz durante todo o meu mandato. Tanto é que eu devolvi 330 milhões de reais, fruto de economias feitas no combate a privilégios, dos super salários, das super aposentadorias, de processos que vinham se arrastando há longos anos e que nós enfrentamos todos, com muita transparência e com muita tranquilidade. Aliás, criamos o portal da transparência que possibilitou todas as ações por parte da sociedade, cobrando e exigindo as mudanças. E é isso que nós temos que fazer, continuar combatendo os privilégios. Quando ocorrerem, tem que ser feito, como aqui, como na Câmara Federal. O senhor teve bastante tempo na Assembleia Legislativa para poder detectar esse problema, que o senhor fala que vai combater privilégios, e de fato é um privilégio, é uma saúde VIP para os deputados, poderia ter sido feita a tempo e não fez. Inclusive com 4 anos de presidência da Assembleia Legislativa, não mudou essa realidade foi mudada a partir do momento em que isso veio à tona, e com um tratamento absolutamente diferenciado dos demais servidores públicos. De fato, a nossa Assembleia Legislativa, ela é uma Assembleia Legislativa cara e precisa ser enxugada, e o senhor, como parlamentar, pode exatamente, inclusive, defender esses interesses da sociedade catarinense. Então, não basta dizer que vai fazer, mas é importante mostrar que fez, que tem interesse, que tem legitimidade em fazer. E nós apresentamos a Santa Catarina uma possibilidade de um governo diferente. Quem nos trouxe até aqui foi o eleitor está fazendo a sua escolha, e com todo o respeito ao eleitor, nós nos colocamos à disposição para mudar essa realidade no nosso Estado e também no Brasil, como o senhor citou. Eu fui 5 anos presidente da Assembleia, enfrentei privilégios, devolvi 300 milhões de economia, fiz uma execução orçamentária dura, difícil, com o fim dos supersalários, com o fim das superaposentadorias, como a sua, por exemplo, e eu tenho que mostrar. Agora, mostre o que você fez. Mostre qual comando você teve, com qual comandante, de qual corporação você fez. Foi de um batalhão, foi de uma companhia, do que é que foi? Comandou 40, 50 pessoas. Eu tenho que mostrar. Eu quero saber o que você fez para estar se credenciando para ser candidato a governador e gerir uma máquina tão complexa como é o governo do Estado. Prosseguindo agora, o candidato Gelson Merizio pergunta para o comandante Moisés. Eu vou ficar nesse tema do retorno dos policiais para a ativa porque ele é central. Nós ficarmos tangenciando a questão dos concursos públicos que têm que ser feitos e serão feitos, há que se falar a verdade para o catarinense. Nós temos 5.631 policiais que têm plena condição física, como o candidato também tem. Hoje ele tem 51 anos, eu tenho 52. Comecei a trabalhar com 15, vou trabalhar mais 20. Ele já está aposentado. Agora, para os policiais que queiram retornar, por que é que o candidato é contra que isso aconteça? Eu não sou contra o retorno dos policiais. Eu entendo que os policiais que já serviram ao Estado por 30, 35 anos, dependendo do tempo de aposentadoria de cada um, alguns completam seu tempo de serviço, a lei permite que se aposente aos 30 anos, ele se aposenta, ou, na verdade, entra para a reserva no caso dos policiais militares. E eu tenho sido favorável, inclusive, ao processo que é o chamamento através do CETISP, que traz o policial que já atuou na ativa, que já enfrentou a criminalidade por 30, 35 anos e que, em tese, através de estatísticas que nós temos, tem uma longevidade menor do que a média nacional, por conta exatamente da sua exposição ao estresse, da sua exposição à atividade fim. Esse policial pode voltar, esse bombeiro militar pode voltar, o policial civil pode voltar, para atuar num sistema que ele bem conhece, entregar a sua experiência, especialmente em atividades meio e não em atividades fim, renovando dessa forma, liberando o policial para estar em atividades fins. Nós também sabemos que existem muitas estruturas de fuga que levam os policiais militares da ativa, que deveriam estar trabalhando no front, que deveriam estar trabalhando na criminalidade, no combate à criminalidade, muitas vezes para estruturas de Estado, de governo, dentro do próprio Executivo, que eles não deveriam estar. Isso é projeto nosso, trazê-los de volta para a atividade finalística. E quando o senhor fala que eu comandei 40 homens, não é verdade. Eu comandei um pelotão, sim, comandei uma companhia, sim, e comandei um batalhão. Um batalhão que é um comando regional, em toda a Amurel, a região dos municípios da região de Laguna, e tenho trabalho naquela região, basta perguntar às pessoas que me conhecem lá. O catarinense que está assistindo agora está vendo também a imagem do Coronel Moisés. Eu não acredito que ele não se ache capaz, se fosse convocado para voltar, e que ele não teria capacidade física para voltar a ser bombeiro.
Nós temos policiais com 52, 53 anos, com vontade, com gosto pela farda. Ele não tinha gosto pela farda pelo jeito, porque no dia que foi promovido para coronel, se aposentou no dia seguinte. Poderia ficar mais 6 anos, optou por se aposentar e é um direito dele, não há que ser questionado o seu direito. Agora, existe muito policial, fruto de uma legislação equivocada, que se aposentou para ganhar a promoção e que agora quer voltar porque gosta da farda e com uma remuneração efetiva ele não tem que voltar para cetista coisa nenhuma. Ele tem que voltar para a rua para fazer policiamento ostensivo, para dar segurança à população. Serviço intermediário pode contratar civil que não precisa de academia. Um policial custa R$80 mil a sua formação e 11 meses de academia. Nós temos 5 mil pessoas dispostas a voltar e mesmo assim ele é contra que elas retornem. É incompreensível. Se o senhor olhar os modelos de polícia nos estados bem desenvolvidos, nós temos polícias de vários modelos, por exemplo, nos Estados Unidos, e alguns deles, inclusive, trabalham até um tempo bem menor do que a polícia brasileira e têm o direito também de se aposentar. Exatamente pela exposição que me parece que para o senhor os policiais são a causa de todo o problema, os policiais, os bombeiros, enfim, são a causa de todo o problema de endividamento do Estado, de falência da Previdência do Estado, enfim. E nós sabemos que não é. O policial é um indivíduo que presta um excelente serviço. A Polícia de Santa Catarina é a melhor polícia do Brasil, eu tenho certeza disso, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. E nós sonhamos com uma polícia de gente em condições, jovem e com rigidez física e mental para atuar. Obrigado, candidato. Obrigado. Tenho tempo para ser respeitado. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, os dois candidatos responderão perguntas elaboradas pela produção do debate. A gente volta rapidinho. Eleições 2018, o voto na RIC TV Record. Estamos de volta. Este é o debate com os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para o governo de Santa Catarina, aqui na RIC TV Record. Nas redes sociais você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook e pelos portais ndonline.com.br e ricmais.com.br. E também o Minuto a Minuto no Twitter e nos bastidores no Instagram da RIC TV Record. Deixe seu comentário com a hashtag Meu Voto Decide. Neste terceiro bloco, os candidatos responderão a 3 perguntas. 3 perguntas que foram elaboradas pela produção e terão 2 minutos cada um, sem direito à réplica. 2 minutos para responder as perguntas. Pela ordem do sorteio realizado no início do debate, quem responde agora à primeira pergunta é o comandante Moisés. E é essa a pergunta que será formulada. O governo repassa 21% do que arrecada para os poderes. Isso é o denominado duodécimo. O Tribunal de Justiça admite discutir o seu repasse, que é de 9,41%, mas sugere que o Estado faça discussão, levando em consideração as isenções fiscais concedidas pelo governo. Como o senhor enxerga esta proposta? Na verdade, Santa Catarina, nesse quesito, aqui no sul do Brasil, é um dos estados que mais entrega valores aos poderes e, enfim, órgãos que recebem o seu pagamento através do duodécimo. Nós, entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, somos os que mais efetivamente entregamos valores aos outros poderes e também aos outros órgãos. Nós entendemos que não só o Tribunal de Contas, como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a UDESC e tantos outros órgãos que recebem repasses através de duodécimo, têm que ter os seus valores previstos em cima de orçamento e de planejamento. Na maioria dos casos, esses valores vão exatamente para pagamento de salário. Na maior parte absoluta dos casos, é pagamento de salário. Ou seja, é uma despesa previsível. E se nós temos possibilidade de prever essas despesas, não há por que sobrar valores em poderes, em órgãos públicos que estejam atuando em parceria com o Estado ou mesmo em outros poderes. Portanto, nós entendemos que tudo tem que ser feito, uma ampla discussão com os órgãos. Na questão, por exemplo, de condicionar a rever isenções fiscais, nós entendemos, ainda hoje estivemos num grande evento promovido pela FACISC, pela Fiesc e demais segmentos do comércio, FETRANSESC, enfim, vários órgãos de Santa Catarina, e discutimos exatamente sobre a questão das isenções fiscais. Nós entendemos que as isenções fiscais são um instrumento, inclusive,
inclusive de proteção do nosso patrimônio, que é o nosso empreendedor. Então não pode ter nenhuma atitude de governo que gere indiretamente até um aumento tributário por conta do equilíbrio que nós já temos nas contas. E uma das demandas principais do setor produtivo catarinense hoje é não haver aumento de tributos. Inclusive lá assinamos um documento nos comprometendo a fazer isso. Mexer em alíquotas, rever isenção fiscal na via transversa, de fato aumentar tributos. Portanto, nós pensamos que cada poder tem que fazer a partir do executivo, inclusive dando o exemplo do enxugamento da máquina, a lição de casa. Nós pretendemos estabelecer com os poderes um diálogo profundo. Aliás, eu iniciei esse tema em 2015 e acabei fruto de uma discussão que foi encaminhada de forma que não dava resultado, recuando e não fazendo a reforma como deveria ter sido feita. Na época, nós propomos o congelamento por 4 anos dos repasses. Eu entendo que a forma correta vai ser o orçamento aplicado aos poderes, que permita termos um único serviço público, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Não há que se ter o pleno para um órgão e o possível para outro. Agora, nós precisamos também fazer com que a economia cresça. E para a economia crescer, não pode ser com um improviso. O candidato que falou há pouco, ele disse que tem que crescer a economia, que tem que gerar empregos, tem que gerar oportunidades. No entanto, no seu plano de governo, que é composto por 5 páginas, não há uma palavra emprego sequer. Sem crescer a economia, nós vamos ter problema na saúde, nós vamos ter problema na saúde, na segurança pública e na educação. O repasse aos poderes vai ficar comprometido, não porque é muito, é porque a receita vai ser baixa. Nós vamos construir um orçamento que tenha no crescimento da economia o nosso pilar. E para isso há que ter planejamento, preparo, convicção e, acima de tudo, não pode ser um improviso de última hora. Por isso que quando se constrói uma candidatura, ela não pode ser feita a 3 meses da eleição. Ela tem que ser debatida com a sociedade, tem que ouvir os segmentos, tem que construir um plano de governo que possa ser execuível, factível e, acima de tudo, possa dar uma resposta ao cidadão. Para quem está em casa e precisa de um tratamento de saúde, ela quer resposta. Para quem está em casa e está desempregado, precisa que o Estado construa as ferramentas necessárias para que o emprego, para que o crescimento da economia gere esta oportunidade. E é isso que nós queremos fazer, permitir que a economia cresça com eficiência, com trabalho, com qualificação e com empreendedorismo sendo vigoroso. Os poderes, orçamento vai resolver, porque teremos um orçamento único para o Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Prosseguindo com as perguntas que foram formuladas pela produção, agora com a resposta do candidato Gelson Merizio. A segunda pergunta: as facções criminosas que agem dentro dos presídios se formaram em um poder paralelo à sociedade, lamentavelmente e assustadoramente. Como o senhor vai combater essas facções? Pretende conceder presídios à iniciativa privada, por exemplo? E o que fazer com o complexo da agronômica aqui em Florianópolis? Olha, o complexo da agronômica nós vamos tirar do centro de Florianópolis no primeiro ano, construindo pavilhões em penitenciárias já existentes. Isso é absolutamente factível, tem que ser feito, porque é incompatível com uma capital do Estado, uma penitenciária no centro da cidade. Essa é uma decisão tomada e que será feita, e nós vamos construir as condições para isso. O sistema penitenciário, ele tem que ser visto pela sua complexidade. Não basta apenas boa vontade e discurso. Nós temos que ter muita tecnologia aplicada, muita inteligência, muito preparo dos nossos agentes de segurança e, acima de tudo, uma decisão da sociedade de que segurança pública é prioridade. Porque, vamos ser claros, todas as áreas são importantes. Agora, a segurança pública é aquela que vai dar a Santa Catarina um diferencial para os outros estados em qualidade de vida, em respostas efetivas. E eu quero fazer, a partir da segurança pública, o carro-chefe dessas mudanças. Por isso mesmo, fazer um ataque ao sistema prisional, com toda a coesão dos órgãos competentes, do Ministério Público, do juiz da execução penal, com uma tecnologia aplicada que permita controlarmos o fluxo de informação de uma forma efetiva, que permita retomarmos o gerenciamento de presídios. Porque hoje você prende um bandido com 19 anos, com um crime de menor impacto, e você coloca ele numa cela junto com um latrocida de 100 anos. Ele vai sair de lá num processo muito pior do que entrou.
Isso não é bom para a sociedade. Fazer um gerenciamento efetivo pressupõe não transferirmos responsabilidade, integrarmos o processo público e darmos uma resposta efetiva para o cidadão. Para tudo isso, volto a dizer, há que ter experiência, preparo e não pode ter improviso. Santa Catarina vai conviver com problemas sérios, graves. E é na experiência do preparo que nós temos que buscar as pessoas para fazer as medidas que têm que ser feitas para que possamos melhorar como sociedade em Santa Catarina. A mesma pergunta, quem responde agora é o comandante Moisés. O candidato sempre volta a me citar na sua resposta, né? Quando tem os seus 2 minutos de resposta. Quero dizer que eu tenho experiência, sim, no serviço público, tenho experiência na administração pública, inclusive sou egresso da própria segurança pública, conheço todo o sistema prisional, por dentro e por fora, e nós temos projetos, sim, para a segurança pública dos catarinenses. No que diz respeito ao sistema prisional, nós entendemos que o Estado deixou de aplicar ao longo dos anos o problema do complexo da agronômica, é um problema muito antigo e não é recente. A pouca condição de trabalho e segurança dos agentes prisionais, inclusive que atuam dentro daquele sistema, que fica anexo ali ao hospital também de custódia, é um problema de todos os catarinenses, até porque a região onde ele está instalado não é adequada. E existem várias saídas que podem ser feitas, não só a questão da ampliação do sistema oferecendo mais vaga, como também a possibilidade de permuta. Aquela área ali é uma área nobre em Santa Catarina, é uma área que hoje está nas mãos do Estado, e ela tem um valor relativamente alto e pode ser reinvestido, inclusive, num sistema de penitenciárias, por exemplo, agrícola, sistema prisional agrícola, que possibilite o detento a exercer o labor, né, a atividade laboral, para que ele não fique pensando, e exatamente a questão das facções criminosas é exatamente essa. Você tem o preso que não está fazendo nada no sistema prisional, parte dos detentos trabalham, mas nem todos trabalham. Muitas vezes trabalham em posições em que o mercado lá fora não vai recebê-lo também. Então, nós precisamos qualificar. E não preciso só de vaga no sistema prisional. Eu preciso atuar na educação fortemente, mas eu preciso dar ao detento condições dele se reabilitar, dele se ressocializar, voltar a estudar, voltar a aprender uma atividade profissional, técnica, profissionalizante, e também trabalhar durante todo o tempo que ele está dentro do sistema prisional, até que quando ele sai, ele tem a condição mínima de voltar ao mercado de trabalho e ser reinsercido na sociedade. Vamos à terceira pergunta, então, dessa rodada. O Estado gasta mais do que arrecada, o que não é nenhuma novidade. Privatizar estatais é uma das alternativas, pelo menos para reduzir despesas e fazer caixa. Os senhores pretendem privatizar empresas públicas catarinenses? E quais as empresas que estariam nesta lista? Comandante Moisés, começa pelo senhor, 2 minutos para a resposta. Nós entendemos que um dos capitais, um dos ativos catarinenses são as nossas empresas. Nós temos várias empresas públicas extremamente exitosas que atuam dentro do poder público, tanto na área da agricultura, quanto da pecuária, quanto na área de distribuição e também de geração de energia, enfim, na área de saneamento. E nós entendemos que esses ativos, eles estando na mão do Estado, eles têm que ter uma gestão despolitizada. Para nós, juntamente, nós pensamos isso da mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro entende, que você tendo uma gestão justa, honesta, colocando as pessoas certas para tocar as empresas públicas, aquelas que estão de extrema importância para Santa Catarina e para o Brasil, você pode dar continuidade aos serviços, entregar ao cidadão e o Estado se capitalizar com isso. Tem várias empresas que muita gente quer no mercado privado operá-las e naturalmente aguardam que o Estado disponibilize elas para o mercado. Portanto, se você tiver despolitização desses cargos, não nomear ali deputados que não conseguiram chegar na sua eleição, que ficaram de fora, pessoas que já passaram pelo poder público que não venceram uma eleição ou que perderam a vaga por uma questão política e alojá-los nessas empresas, que é o que muitas vezes acontece, você vai ter uma gestão pouco promissora, e então nós temos que trabalhar com os empregados de carreira que conhecem profundamente as dificuldades dessas empresas, e se tiver que nomear alguém de fora da empresa, que não seja num viés político, sim num viés técnico. Portanto, nós entendemos que não privatizaremos nenhuma das empresas estatais, fazendo elas dar retorno ao Estado, dar condição do Estado ter lucro com essas empresas e poder reinvestir em diversas áreas que elas atuam, como, por exemplo, na questão da distribuição, no embelezamento das nossas cidades, como é o caso da Celesc,
que pode melhorar muito a aparência das nossas redes, que poderiam ser subterrâneas. Onde ficou esse investimento? Por que não se programou isso ao longo prazo? O Estado poderia, sim, com a empresa pública bem gerenciada, apresentar um resultado muito melhor do que os catarinenses têm hoje. Engraçado que o candidato ele fala, critica e elogia. Critica e elogia. É o Rolando Lero. Enrola em cada uma das respostas. Vamos ser práticos. Primeiro, nós não vamos privatizar a Celesc porque ela é uma empresa com resultado. E empresa com resultado não precisa ser vendida. A Casan, não vamos privatizar porque ela tem que prestar um serviço de construção de uma nova política de saneamento em Santa Catarina, que só terá êxito se tiver uma parceria efetiva de uma política nacional. Nós temos nos nossos indicadores, este sim, uma grande mancha, que é o indicador de saneamento básico. Que, aliás, no plano de governo do nosso candidato opositor, tem 2 linhas falando de saneamento básico. Nós queremos fazer um processo profundo com a participação das prefeituras, porque a Casan ela é sócia dos municípios, com a participação do governo federal, porque a política pública é fundamental que esteja presente também por parte do governo federal, e com uma empresa bem gerida, com pessoal técnico, dando resposta aos catarinenses. Nós vamos fazer na Cidasc um processo de enxugamento dos processos administrativos, potencializando lá na ponta o servidor técnico. Nós vamos fazer na IPAGRE, que presta um grande serviço a Santa Catarina, de um processo de profissionalização ainda mais forte, de forma que o serviço seja plenamente atendido e os processos administrativos reduzidos. Nós precisamos com experiência, com trabalho e qualificação, e para isso eu me preparei. Se trabalhar, se preparar não vale nada, perde o sentido. Não basta improvisar e querer. Nós precisamos estar preparados para fazer. Sentar numa reunião de conselho da Celesc e saber claramente o que está se falando. O que é um balanço, como é elegido, ele é feito, como deve ser o resultado. Santa Catarina não gasta mais do que arrecada. Santa Catarina tem resultado primário positivo nos últimos 15 anos. Isso há que ser dito. Por isso mesmo, nós temos um Estado grande, com potencial e com virtudes para fazer nas empresas e no Estado o melhor pelo povo de Santa Catarina. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, as considerações finais dos candidatos. Eleições 2018, voto na RIC TV Record. Estamos de volta com um debate entre os candidatos ao governo do Estado neste 4º bloco e último, né? Cada candidato vai ter 1 minuto e meio para suas considerações finais. E quem começa é o candidato Comandante Moisés. Bom, eu quero me dirigir aos que nos assistem, que nos ouvem nas suas casas. Eu quero agradecer essa possibilidade de estar me referindo, me dirigindo a vocês a palavra e pedir encarecidamente que avaliem as proposituras de cada candidato, a sua vida pregressa, o seu passado, o que faz e fez por Santa Catarina, o que pretende fazer. Quero dizer também que o nosso plano de governo, o plano de governo do comandante Moisés e da Daniela, ele é um plano de governo que ouve as pessoas, que está sendo construído e foi construído agora durante também o nosso período de campanha. Eu vi candidatos, inclusive, alterando o seu plano de governo logo após serem confrontados com disposições. Portanto, nós estamos participando, inclusive, de eventos como participamos hoje, no dia de hoje, lá na Fiesc, exatamente para o alinhamento das nossas ideias com o que quer o eleitor, com o que quer o empreendedor. E as receitas prontas são muito perigosas, o prato feito para entrega, o pacote, a entrega ao cidadão é muito perigoso. Na verdade, o poder público que não tem entregue o tipo de governança que o cidadão quer tem que ter a humildade de ouvir a sociedade, rever os seus caminhos. E eu quero pedir aqui também, com o encerramento do tempo, o voto no 17 para presidente da República, o candidato Jair Bolsonaro, nosso futuro presidente do Brasil, queira assim Deus que isso se concretize, e também ao comandante Moisés e a Daniela para governar Santa Catarina pelos próximos 4 anos. Muito obrigado. Catarinenses, vocês acabaram de ouvir o nosso candidato opositor dizendo que está fazendo seu plano do governo no curso da campanha. É como aprender a pilotar um avião durante o voo. Santa Catarina não pode improvisar. Santa Catarina não pode correr o risco que correu o Rio Grande do Sul, quando lá no passado fez experiências que não deram certo, porque não havia comprometimento, porque não havia preparo, porque foi uma aventura.
Nós temos que aqui saber, a dona Maria, o seu Antônio que está em casa, que nós vamos escolher o governador que vai cuidar de 100 mil funcionários públicos, que vai ter a segurança pública para ser uma prioridade, que vai depender do seu trabalho, se a saúde que o seu neto, que o seu filho vai receber no posto vai ser de qualidade ou não. Nós não podemos permitir que o melhor estado do Brasil seja entregue em mãos inexperientes e despreparadas. Eu procurei, ao longo do tempo, me preparar, ouvir Santa Catarina e as pessoas, conhecer o nosso estado. E cada proposta feita é dita como, quando e de que forma será feita. Por isso, peço que você compare, que olhe, que nós tenhamos claro que lá em Brasília queremos o melhor para o Brasil e nós queremos o Bolsonaro presidente. Mas aqui nós também queremos o melhor para Santa Catarina. E o melhor para Santa Catarina vem com o preparo e a qualificação. Para isso, peço o seu voto e o seu apoio, para que nós, no dia 28, possamos consolidar Santa Catarina como o melhor estado do Brasil para viver e para morar. Uma boa noite e até lá. Termina aqui o debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. As repercussões desse encontro você poderá acompanhar em nossos telejornais e também nas nossas redes sociais. O Grupo RIC segue com a cobertura total da maior festa democrática brasileira. Eu agradeço aos candidatos, muito obrigado, e agradeço principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Uma bela noite de sexta-feira, eleições 2018, o voto na RIC TV Record.